Meus irmãos, Deus, o Pai, teontologia e economia. Esse é o nossa seção dentro de uma série de teologia sistemática. Aqui estão as referências bibliográficas. Como os irmãos podem bem ver, não fugiu muito daquilo que foi a proposta da semana anterior. Eu creio, Hemstermayer, Teologia Sistemática do Franklin Ferreira e a Dogmática do Bavinck. No entanto, a única adição que fizemos ao material foi da teologia puritana, teologia sistemática puritana, que nos auxiliou principalmente ali da metade do estudo para lá. Foi de grande auxílio, foi de grande ajuda, mas só houve essa inserção dentro dos materiais consultados. Bem, antes da gente avançar no conteúdo que será a aula de hoje, e daqui um pouquinho eu vou dizer, é necessário darmos um passo para trás para compreendermos, pelo menos de maneira bem rasa, bem simples, o que foi a aula passada, e a partir disso dar 2, 3 passos para frente para compreendermos a aula de hoje. Nós fizemos a seguinte definição: teontologia. Nós definimos de maneira simples como o estudo do ser de Deus, o estudo da natureza de Deus. Transcendência, que destaca a separação entre Deus e a sua criação, e a imanência. A gente trouxe esses conceitos da aula da Line, a gente rememorou esses conceitos. E a imanência que dá ênfase no relacionamento de Deus e a sua criação. Fala da proximidade relacional entre Deus e a criatura, e a criação de maneira geral. Falamos também sobre a propriedade pessoal de Deus Pai. Isso eu vou explicar de novo, um pouquinho mais para frente, agora com as palavras no original, que eu realmente deixei a desejar na semana passada. O Pai como o não gerado, aquele que gera ativamente o Filho, e daquele que procede ativamente o Espírito Santo. E por último, falamos um pouquinho da paternidade de Deus e como isso se aplica a nós. E hoje a gente vai falar de maneira mais minuciosa acerca dessa paternidade e como isso se relaciona a nós. Eu trouxe aqui um quadro que fala um pouquinho daquilo que foi bem resumido a ontologia divina, ou melhor dizendo, a ousia, lá em cima lá taxado de amarelo, ousia divina. Ou seja, a gente falou da essência, a natureza de Deus, como é que se deu, como é. Basicamente é dessa forma aqui que se dá o relacionamento intratrinitariano, o relacionamento entre as pessoas da Trindade. Aqui, embaixo, vocês vão ver as palavras em grego, genitos de genan, que significa gerar. Genitos, se você reparar, a diferença do primeiro para o segundo é apenas um Vzinho. A diferença é única em termos de grafia, a diferença é somente essa. Mas são duas palavras que se originam, são parecidas, se originam de um radical, de uma palavra, melhor dizendo, bem diferente. Genan, o de cima, e ginethia, o de baixo. Um é gerar, o outro é nascer, vir a existir. E dentro da ontologia, dentro da ousia divina, não existe o genitos, no sentido de nascer, porque Deus, ele é eterno, necessariamente Deus é um ser eterno, então ele não pode vir a existir, ele existe eternamente, sendo então o genitos de cima. Olha lá, Deus Pai, eu coloquei em vermelho as palavras em gregos, ele é agenitos, ou seja, o não gerado. Deus é um ser, Deus, o Pai, ele transcende a própria geração. Esse é Deus Pai. E Deus Pai, que é não gerado, agênitos, ele gera eternamente o Filho, seu próprio Filho, Jesus Cristo. Ele gera eternamente o Filho, sendo o Filho gênitos, gerado. E dessa relação entre o Pai e o Filho, dessa relação de geração entre o Pai e o Filho, procede eternamente o Espírito Santo. Isso de maneira bem básica e rasa, tudo aquilo que dissemos na semana passada.
dentro da ousia divina. E agora, de maneira mais própria, vamos falar um pouco da nossa aula hoje, que é economia trinitária. Sempre quando nós falamos acerca de economia, é muito comum vir na nossa mente finanças, dinheiro, cartão de crédito e coisas relacionadas à fortuna, a dinheiro especificamente. A palavra economia sempre nos remete a isso. Mas o significado original dela não é exclusivamente isso. A palavra economia, ela tem como um significado, diz respeito, melhor dizendo, aos papéis que cada um desempenha em um dado contexto. Então, se a gente for pegar como um exemplo, se a gente pudesse dizer da economia trinitária, melhor, a economia eclesiástica. Bem, dentro da economia aplicada à igreja, quais são os papéis a ser desempenhados por um e por outro? A gente tem o pastor como grande supervisor da igreja. A gente tem o pastor como treinador máximo da congregação, como responsável pela doutrinação da congregação, na figura do pastor. E você tem na figura do diácono aquele que auxilia o pastor em termos de sobrecarga. Tudo aquilo que ele puder delegar em termos materiais, ele vai delegar ao diácono, para que venha desafogar o presbitério, o pastor. E você tem a Priscila como tesoureira, você tem a Noemi como cooperadora e como responsável pela comissão de ornamentação. Cada um na igreja desempenha um papel. Assim se dá a economia eclesiástica. Mas se a gente pudesse dizer e aplicar esse conceito de economia, que é o que vamos tratar hoje, à própria Trindade. Como que se dá a economia dentro da Trindade? Aquele relacionamento que a gente viu no slide anterior, né? Do Pai, Filho e Espírito. Aquilo fala do relacionamento. Mas se a gente pudesse dizer dos papéis a ser desempenhados, como seria? A economia aplicada ao Pai. E nós vamos tratar hoje exclusivamente do Pai, porque é o propósito da aula de hoje. Na próxima semana será Deus Filho. Economia no Pai. O Pai, ele exerce, melhor dizendo, papéis como Pai. Ele não é apenas um pai de mentirinha. Além dele ser o Pai, ele desempenha um papel paternal. O Pai também, ele é tido nas Escrituras como o grande planejador da redenção. Tudo acontece de acordo com o propósito da sua própria vontade. Ele é o planejador da redenção. Também o governo teocrático de Israel. Não tem aquela passagem em Samuel, onde Samuel se dirige a Deus dizendo: Senhor, estão rejeitando aqui o meu governo, estão rejeitando a minha intermediação com o Senhor. E Deus fala: não é você que eles estão rejeitando, porque as outras nações olharam, Israel olhou para as outras nações e viram que eles tinham um rei e ficaram querendo também um rei, desprezando o reinado de Deus. E o reinado que desprezaram era o governo teocrático de Israel, que era o próprio Deus governando o seu povo. Eles desprezaram o governo. Deus é o governador teocrático de Israel no Antigo Testamento, como a gente bem viu. E eu trouxe esses três, mas a gente poderia falar de bem mais. A gente poderia falar de Deus como Criador, como afirma o Credo. Deus como soberano, todo-poderoso. Também é dado bastante ênfase nesse sentido a respeito de Deus. Se aplicarmos a economia dentro da Trindade e formos ver como o Pai se aloca nessa economia, a lista seria infindável. E também, além de infindável, ela se pareceria muito com o que foi a aula do começo do Credo dos Apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, eu resolvi e faço menção à sistemática puritana de que não seria tão proveitoso assim para os irmãos se eu trouxesse uma abordagem do tipo: o pai exerce funções como pai, então abram suas Bíblias, lá, tá vendo? Um versículo, outro, como se fosse texto prova. Não seria tão proveitoso assim. Então, meus irmãos, eu resolvi
trazer para os irmãos um fundamento pelo qual Deus realiza as suas ações. Que isso aqui é verdade, vocês não têm dúvida, eu não preciso provar esses aspectos para os irmãos, eu não preciso provar o credo, é pressuposto de que vocês já creem nele. Então eu resolvi trazer o fundamento pelo qual o Pai realiza as suas ações. Da onde se fundamenta a economia trinitária aplicada ao Pai? Sem dúvida alguma, se fundamenta no amor. A gente não tem dúvida de que Deus fez absolutamente tudo para o louvor da sua glória. Mas vamos parar para pensar. Deus não foi mais glorificado depois que nascemos. Deus não foi mais glorificado depois que exerceu suas funções como Pai. Deus fez o que fez porque Ele amou a sua criação. Ele nos amou. Esse é o fundamento pelo qual o Pai realiza as suas ações. A gente poderia chamar, nesse sentido, o amor de caráter econômico do Pai. Por que Deus fez o que fez? Deus fez porque Ele ama a sua criação. Nesse sentido, nós não vamos desconectar de Deus a ontologia da economia, o ser do fazer, não vamos, nós vamos uni-las. Deus faz porque Deus exerce função paternal porque Ele é Pai amoroso. Deus exerce o seu governo porque Ele ama governar o seu povo. O amor, nesse sentido, ele é um ponto de transição entre o que é e faz, estando ele nos dois aspectos. Bem, aqui vai no ponto de observação. Sem dúvida alguma, o Filho nos ama. A gente tem João 13, por exemplo, tendo amado os seus, amou-os até o fim. O Filho nos ama, isso é ponto pacífico. O Espírito, os frutos do Espírito começam com amor, paz, amor. Então o Espírito também nos ama. Romanos 5,5 é dito que Deus derrama seu amor por intermédio do Espírito. Então o Filho nos ama, o Espírito nos ama, isso é ponto pacífico para nós. Mas ênfase é dada no que tange ao amor do Pai. Porque o Pai ama, e a Bíblia dá bastante ênfase nisso, por isso vamos trabalhar nesse sentido. Até aqui ficou alguma dúvida, alguma colocação? Tá tudo certo? Beleza. Vamos lá. Para nos ajudar a trabalharmos esse aspecto fundamental dentro da economia divina, nós vamos pegar a epístola de 1 João. Se os irmãos quiserem se dirigir até lá, fiquem à vontade. Enquanto os irmãos vão abrindo, a gente vai usar a epístola de 1 João, porque 1 João é uma epístola que nos dá ênfase no relacionamento entre o Pai e o Filho, e como isso se aplica a nós. Por isso nós vamos usar 1 João. Se vocês repararem, 1 João é uma carta muito pessoal. Você vai ver termos como amados, filhinhos. Isso tudo por conta dessa proximidade do apóstolo com a comunidade local. E João quer tratar nessa epístola de que, tal como ele é próximo daquela comunidade, Deus, que tem um relacionamento íntimo e pessoal com seu Filho, também é próximo daquela comunidade. Então, por isso, vamos tratar de 1 João. É claro, nós vamos usar também outros textos, mas apenas como paliativo, apenas como suporte. Também seria muito ruim se eu trouxesse fragmentos de textos diversos, de diversos pedaços da Bíblia, para que corrobore com aquilo que eu digo. Não é esse o propósito. É melhor que eu pegue um texto, trate do texto e use outros textos como um auxílio apenas. Aquilo que eu quero afirmar dentro do texto principal. Eu creio que essa seja a melhor forma e por isso eu trouxe a primeira epístola de João. Não daria
e de fato a carta é bem abrangente nesse sentido, ela fala sobre o relacionamento de Deus e Pai durante todos os 5 capítulos. Mas a gente não tem tempo suficiente para tratarmos todos os versículos de todos os 5 capítulos. Então nós vamos atacar apenas 3 fragmentos de 1 João e vamos diretamente naquilo que é mais expressivo na carta. Vamos lá, 1 João 3, do 1 a 3. Como a minha posição aqui está bem ruim, alguém poderia ler para mim? Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Obrigado, Priscila. A pergunta, nesse sentido, seria: como o amor de Deus Pai se desdobra em seus atos? Visto que o propósito da aula é falarmos sobre economia, ou seja, sobre os papéis desempenhados. Como Deus desempenha, como o ser de Deus se desdobra em atos, em práticas. Como? O apóstolo João, isso é uma característica bem marcante de João, do apóstolo João, ele nos chama a ver. Olha lá, a primeira palavra. Vejam. Essa epístola é marcada por esses aspectos sensitivos. No começo da carta ele fala o que temos vistos, o que ouvimos, o que nossos olhos contemplaram, o que nossas mãos apalparam. Falamos a respeito do verbo da vida. Então João ele tem essa característica, ele pega você e ele te prova. Vejam. Então, como o amor de Deus se desdobra em atos. João fala, vejam. Vejam o quê? Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. Isso foi falado na aula de revelação, a gente está tratando com uma tradução, mas no original, a conotação daquela primeira parte em amarelo, que grande amor, não apresenta no original essa palavra grande. É claro, o tradutor colocou ali para que melhor venhamos a compreender a intenção de João ao escrever a carta. Mas quando ele coloca a palavra grande, e eu tenho quase certeza que muitos de vocês pensaram disso, pensaram no tamanho do amor de Deus. Então vejam que grande amor Deus nos tem concedido. Mas não é isso que João está dizendo. Não é ênfase no tamanho do amor, apesar de Deus nos amar imensamente. A ênfase não é no tamanho, mas é no tipo. Desse modo, ficaria melhor traduzido se fosse: vejam que tipo de amor o Pai nos tem concedido. Que tipo de amor? Que peculiaridade de amor? O modo como Deus nos ama. É isso que João quer trazer para nós, essa peculiaridade do amor. E esse amor é de que tipo? Que tipo é o amor com que Deus nos tem amado? É do tipo que nos chama, botei em itálico ali, filhos de Deus. Irmãos, nós conhecemos aquilo que é o Evangelho. A gente sabe o que nós merecíamos e sabemos o que temos. O tipo de amor com que Deus nos tem amado é do tipo que chama filhos quem antes era inimigos. É um tipo peculiar de amor, é um tipo gracioso, é um tipo de amor sacrificial, é o tipo de amor com que Deus nos tem amado. É um tipo de amor completamente diferente de todos os amores que já vivemos nas nossas vidas. Por vezes, nós tivemos e nos relacionamos em termos amorosos, isso digo amor de maneira geral, de maneira interesseira, e o amor de Deus não é interesseiro. Por vezes, nós nos relacionamos com amores incompletos, mas o amor de Deus é um amor completo.
A gente se relaciona com um tipo de amor completamente diferente do amor do Pai. Não é esse o amor do Pai. O amor do Pai é gracioso, é um amor eterno. É do tipo que chama filhos quem antes era inimigos. Vá comigo, por favor, a Efésios capítulo 1, 4, 5. Diz assim, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Percebe essa característica particular de Deus? Em amor nos predestinou. Então, Deus nos ama com amor do tipo peculiar, com um tipo de amor redentivo. A eleição é feita em amor, a predestinação é feita em amor. E esse amor, ele tem as suas implicações no fato de ser aplicado a nós em termos passados, presentes e futuros. Olhem comigo o que João diz acerca do fato de ser filho de Deus. Ele começa dizendo, por essa razão, porque somos filhos, olha as implicações. Primeiro, passada, presente, futura. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Passado. Algum irmão pode abrir para mim João 16, 2 e 3. Quem abra, leia, por favor. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegar a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Na perspectiva judaica, e muitos sabem disso, o conhecimento é diferente do nosso conhecimento. Nós somos capazes de dizer que conhecemos alguém porque vimos uma vez, ou até mesmo porque vemos na televisão. O conhecimento que a gente tem hoje trata-se puramente de um conhecimento cognitivo. Então, se a gente viu aquela pessoa em algum momento, a gente nem sequer conversou com ela, nós somos capazes de dizermos, nós conhecemos aquela pessoa. Às vezes nem sabemos o nome, mas a gente fala, eu conheço de tal lugar. Para o judeu, isso não existe. Conhecimento para o judeu é um conhecimento relacional, é um conhecimento que envolve-se, é um conhecimento de prática, de área relacional. Nesse sentido, a gente tem as palavras de João ecoando aquilo que o próprio Jesus falou. Farão essas coisas com vocês porque não me conhecem, nem conhecem o Pai. Ou seja, não tem relacionamento nem comigo nem com o Pai. Não me conhecem, por isso farão isso com vocês. João está dizendo a mesma coisa. Não nos conhece porque não o conheceu. As implicações passadas do fato de ser filho de Deus se dá em que nós não devemos esperar ser conhecidos no sentido relacional, ser bem queridos, bem quistos por aqueles que não conhecem o Pai. Somos filhos de Deus. Rejeitaram o Filho de Deus, necessariamente nos rejeitarão também. Não conhecem o Pai, não nos conheceram, não nos conhecem nesse sentido. Mas também a implicação futura ao fato de sermos filhos de Deus. Olha o que está escrito. Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O Filho de Deus, ele está em constante tensão entre o já e ainda não. Nós já somos filhos de Deus, isso é um fato. Ninguém tira isso de nós. Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O cristão vive sobre essa esperança. Nós teremos o corpo glorificado, nós seremos ressuscitados, mas nós já somos filhos de Deus, vivendo sobre essa esperança daquilo que haveremos de ser ainda um dia. Um corpo perfeito,
sem pecado. Mas há uma implicação agora, para hoje, presente, pelo fato de sermos filhos de Deus. E a implicação é que todo aquele que tem essa esperança futura, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Irmãos, eu sei que no nosso contexto, teologia da prosperidade é um cachorro morto. Mas a gente tem constante contato com pessoas que adotam esse tipo de teologia fraca e espúria. Com isso, o que eu quero dizer? O fato de sermos filhos de Deus, e os teólogos da prosperidade dão ênfase ao fato de somos filhos de Deus, possuímos aquilo que Deus possui. Então, Deus é rico, seremos ricos. Deus é o Deus do ouro e da prata, nós também seremos. Deus não tem doença. Os teólogos da prosperidade dão ênfase o fato de ser filho de Deus é ter o que Deus tem. Mas João dá ênfase ao fato de que somos filhos de Deus, nós somos como Ele. Tem muito mais a ver com o caráter do que com o fato de possuirmos as coisas que Deus possui. Então isso é um texto típico e claro do qual nós podemos ajudar pessoas que acham que pelo fato de serem filhos de Deus, necessariamente tem que ter o que Deus tem. Não, a Bíblia diz que somos filhos, purifique a si mesmo, fuja do pecado, corra de tentação, ore para que não caia em tentação. Isso é o que a Bíblia nos diz. Por quais razões eu e os irmãos poderíamos nos santificar? Muitos, inclusive eu mesmo confesso esse mal, esse pecado, já confessei, já me santifiquei para angariar coisas de Deus, para ter algum tipo de mérito diante de Deus, mas isso é objetável. A motivação para a nossa santificação deve ser o fato de que somos filhos de Deus e Deus nos ama de um tipo peculiar de amor, um tipo particular de amor. Algum dos irmãos tem alguma dúvida sobre esse ponto, alguma colocação? Não? Eu ia sugerir para que se ligasse o ventilador, porque eu estou chegando um leve negocinho, acho que seria positivo. Obrigado, Luciano. Deus nos ama com amor adotivo e fazer parte da sua família necessariamente é fazer parte de uma família santa. 1 de João 4, de 7 a 10. Alguns irmãos podem ler para mim, por favor? Se no contexto anterior, João nos convocou a ver o tipo de amor que Deus nos ama, agora ele nos arrasta para que nós venhamos a praticar esse amor. E olha o que ele diz, ele não coloca o amor num aspecto subjetivo ou opcional, ele ordena, é o imperativo, amemos uns aos outros. E amar tem a ver com o fato de sermos nascidos ou não de Deus. Nisso consiste o amor para nós, aplicado a nós. Por vezes a gente senta com visitante e um visitante interessado na igreja, necessariamente a gente quer avaliar para ver se ele é de fato um convertido, não é um convertido. Por vezes a gente passa o crivo doutrinário apenas. Então, se a pessoa cita Paul Washer, Nicodemos, Calvino, se a pessoa cita John Owen, se a pessoa cita teólogos, nós rapidamente, cabalmente,
quase que de modo papal, aplicamos a salvação. Não, essa pessoa é uma convertida, olha os autores que ela lê, olha os pregadores que ela ouve, mas não necessariamente. O crivo de João, é claro, é um crivo doutrinário, ele fala isso anteriormente, mas ele vai além do crivo doutrinário, e ele passa pelo crivo do amor. Amar tem a ver com o fato de sermos ou não nascidos de Deus. Quem ama, nas palavras dele, conhece a Deus. Eu não queria aplicar essa realidade do fato de amar e conhecer a Deus puramente à realidade de visitantes que a gente senta. Eu queria aplicá-la a nós. O quanto nós, que somos filhos de Deus, como João bem afirma, o quanto nós temos amado. E com amor eu faço uma evocação, ainda que eu não pegue o texto aqui, né? A 1 Coríntios 13, o quanto eu tenho sido paciente, ou seja, o quanto tenho amado, o quanto eu tenho sido bondoso, o quanto tenho amado, o quanto eu tenho sido não soberbo ou vaidoso. À medida que eu for respondendo essas perguntas, é à medida que eu posso dizer seguramente o quanto eu tenho amado. Se eu tenho perdido a paciência, ficado irado, sendo ruim, perverso, se eu tenho sido soberbo e vaidoso, certamente, segundo o crivo das Escrituras, eu não tenho amado. É nesse crivo onde João aplica e coloca as coisas. Mas você pode me perguntar, Igor, por que as coisas são assim? Deus é amor. Porque Deus é amor. Isso tem uma aplicação, uma direção diretamente aplicada a nós, a nossa realidade. Porque Ele é amor e somos nascidos do amor, possuímos essa natureza, essa capacidade de amar, sem dúvida alguma. E o amor, Francis Turretin, não sei quantos dos irmãos conhecem, isso que eu vou colocar já foi colocado numa pregação do Jonas, então talvez um ou outro irmão já saiba de maneira mais profunda aquilo que eu vou dizer. Francis Turretin vai nos dizer que o amor é algo multifacetado, e de fato ele é. Você e eu, nós já falamos coisas do tipo, eu amo chocolate, eu amo passear, eu amo comunhão, eu amo tal pessoa, eu amo Deus. Percebe? O amor é algo multifacetado. O amor, ele é aplicado desde o eu gosto até o eu adoro, quando é aplicado a Deus. O amor é multifacetado. E Turretin vai nos dizer que há 3 graus de um único e verdadeiro amor, que alguns dos irmãos devem lembrar. De que o amor, existe o primeiro grau de amor, que é o amor da benevolência. E o que seria o amor da benevolência, segundo Francis Turretin? Seria o amor pelo qual Deus desejou o bem à sua criação, à criatura. O amor da benevolência é um ato da vontade apenas, é um ato do desejo, do pensamento apenas. Existe esse grau de amor, essa medida de amor, mas há uma medida mais elevada de amor, que é o amor da beneficência. É o amor pelo qual Deus faz efetivamente alguma coisa, o bem, à sua criação. Mas existe um amor ainda mais elevado, um grau de amor maior, que é o amor da complacência. É o amor pelo qual Deus não apenas desejou, Deus não apenas fez algo, mas Ele se deleitou na sua feitura, Ele se deleita na criatura. Esse é o amor de Deus, é um amor completo. Ele não só elege, como Ele envia o seu Filho e Ele se alegra conosco. Esse é o amor de Deus, o amor completo. O amor completo. E por que eu digo isso? Porque isso vai servir como uma espécie de dobradiça, para que a gente venha entender o tipo de amor de Deus e, por último, essa completude do amor de Deus. Pode passar para mim, por favor?
Antes até mesmo da leitura, se vocês repararem, há um pedaço ali com amarelo bem mais claro. E no próximo slide também vão haver mais 3 pedaços de um amarelo bem mais claro. Eu farei a leitura, tem aqui no meu esboço. Então os irmãos vão prestando atenção nesses fragmentos de texto de amarelo bem mais claro. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Primeira menção. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Quem disser, amo a Deus, mas odiar seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Nós contamos, e eu creio que os irmãos também tenham contado, que há 4 menções diretas relacionando o fato da perfeição com o amor. O amor perfeito, aperfeiçoado em nós, o perfeito amor, aperfeiçoado no amor. Há 4 menções que envolvem a ideia de amor ser perfeito ou aperfeiçoado. Isso é muito curioso. É curioso por quê? Porque o amor, ele é tema de diversos livros, poemas, canções, séries. O amor é tema de toda a produção cultural, seja quadro, seja escrita, há um elemento envolvido no amor. Músicas, canções, tudo basicamente. E isso, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus nos ama com um grau de amor mais completo possível, perfeito. Essa palavra, perfeito, aperfeiçoado no amor, diz respeito à palavra completo. Deus nos ama com amor completo. Deus nos ama de modo a não nos deixar em falta de absolutamente nada. Deus nos ama com amor completo. O amor de Deus não é puramente sentimental, emocional, cognitivo. Não apenas é um amor prático, do qual ele efetivamente faz, mas ele pensa, faz e se deleita na sua criação. É um amor completo, é um amor que envia o Filho, um amor que nos adota, e há um relacionamento nesse sentido conosco. Nesse sentido, Deus nos ama com um amor perfeito, e nós permanecemos nesse amor à medida que o obedecemos. Obedecer a Deus é um traço fundamental de fazer parte no relacionamento que temos com Ele. E para finalizar, eu gostaria de finalizar com a mesma ênfase que o próprio João finalizou a sua carta. Uma carta que fala a respeito do relacionamento do pai e filho, como isso se aplica a nós. É curioso o fato de João
finalizar essa carta dessa forma tão simples, tão básica: filhinhos, cuidado com os ídolos. Por quê? Nós sabemos e vimos que Deus nos ama com amor completo. Nós que nascemos, do amor, nós não vamos deixar de amar, absolutamente não. Nós vamos amar, necessariamente vamos amar. Mas no decorrer da caminhada, a gente pode confundir os amores. E o que é o ídolo, senão um amor fora de Deus? Quando amamos algo fora de Deus, seja casamento, família, seja emprego, seja o que for, seja um ídolo, um sucesso, um desejo, quando amamos fora de Deus, formamos um ídolo. Por isso João vai nos advertir: cuidado com os ídolos, que não venhamos amar, meus irmãos, fora de Deus. Devemos ter consciência desse amor com que Deus nos ama e dessa forma entender que temos da parte de Deus um amor completo, que não venhamos buscar em outras coisas e lugares o amor, visto que somos amados por Deus. Aqui eu finalizo. Algum dos irmãos tem alguma dúvida, algum questionamento, uma colocação que queira falar?